Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou trazer uma mensagem, uma meditação. Essa meditação ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, do profeta Isaías. É uma porção muito interessante, eu quero trazê-los como uma forma de meditação. É um capítulo de 13 versículos, o qual o profeta ele tem uma visão muito interessante sobre o plano espiritual e também pela a majestade e a glória de Deus. Então vejamos aqui, vamos fazer essa leitura, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que o clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faze-lhes pesados ouvidos, feche-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e nem ouça com os seus ouvidos, e nem entenda o que o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e com carvalho e com azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. A gente percebe, queridos amados amigos, uma das poucas porções, né, que a gente vê da palavra, em que Deus ele tem uma relação
direta com o homem, né? No sentido como a gente vê aqui do diálogo com o profeta Isaías. É um capítulo cheio de mistérios, né? De muita profundeza sobre a questão aqui apresentada, mas aqui eu não quero me deter na explicação de todo esse capítulo, que precisaríamos fazer uma abordagem profética e dos acontecimentos até de hoje, né, sobre essa porção aí. E que o ponto, né, da questão é justamente a rebeldia do povo, né, que não reconhece o verdadeiro Deus e tem adorações por falsos deuses, né? Mas o que me chama mais atenção nessa questão aqui é justamente a visão que o profeta teve sobre a glória do Senhor, né? Sobre os anjos, né? Os anjos clamavam a Deus dizendo no versículo 3, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha aí, que palavras maravilhosas, né? É nesse versículo 3 que eu quero abordar a minha reflexão. O louvor, né? A adoração dos anjos, né? E essa palavra aqui, toda a terra está cheia da sua glória. Que grandioso, né? Que tremendo essa palavra dita pelos anjos em forma de louvor, né? E outro ponto também me chama a atenção é do próprio profeta. Muitos até gostam muito, né? Eu já vejo muitas meditações no versículo 8. A prontificação do profeta Isaías. Mas eu não quero falar desse versículo 8, mas do pensamento de Isaías no versículo 5, que ele faz um autoexame. Olha só o autoexame que o profeta faz, né? Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha só a forma como o profeta ele vai fazer a sua identificação, né? Mostrando a sua fragilidade humana e dizendo que não é digno. Na verdade é essa o pensamento do profeta. Ele não é digno de estar ali naquele lugar de adoração, né? Mas ele se identifica da sua dependência de Deus, né? A gente vê muita soberba em pessoas quando estão em ambientes religiosos, seja em qual lado for, católico, protestante, outras linhas doutrinárias cristãs, né? E pessoas que se acham, né, muita coisa, né? Se acham assim a Coca-Cola no deserto, né? De pessoas que acham ser assim muito sábias, né? Olha o que o profeta vai dizer: sou homem de impuros lábios. Então, por mais que a gente se identifique com as coisas do Senhor, a humildade ela precisa ser presente em nossas vidas. A autoanálise sobre quem somos, né? Da nossa fragilidade humana em que temos. É importante demais essa análise, a autoanálise, entender que somos dependentes da misericórdia do Senhor e que não é achado em nós nenhum tipo de bondade, né, que possa ser acima dos outros, mas de um pensamento voltado à humildade e de reconhecer Deus como essa dependência. É o que o profeta fez justamente nessa análise
desse cenário, podemos dizer aí, glorioso, né? Dos anjos e Deus. Há pessoas que se acham dignas, né? Ah, eu sou digno disso aqui, né? Ó, como eu sou um homem ou uma mulher de Deus, né? E se acha, né? E aí são como balões de ar, né? Então lá em cima, achando que é muita coisa. E não é assim como funciona, né? Deus escolhe os homens por entender de que esses homens têm neles o pensamento da obediência a Deus e a humildade, né? De não se achar que são melhores, né? Do que os outros, mas de cumprir a palavra de Deus, mas a humildade, né? De reconhecer, né? E que precisa de Deus mais do que nunca. Essas palavras do profeta Isaías possam ser as nossas também, quando estamos orando, né? Pedindo a Deus por misericórdia sobre nós. E a gente precisa estar muito atento a essas soberbas que muitas vezes ocorrem, de se achar muita coisa demais, né? Além do que os outros. Possamos cultivar a humildade, pois é essa mensagem do versículo 5 do capítulo 6 que eu deixo nessa mensagem de hoje. Forte abraço a todos, valeu!